Boa noite. Que nem tem um amigo meu que tem uma. Ah, ele tem um negócio desses. Como é que é? Cara, esses troços de. Ele. Ó, aqui, ó, tom lá. Bó. Dá um eco. Alô? 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 Bah, esse fone tem retorno. Ele. Tipo de músico. Vou trocar a cor do coisa aqui do lado. Não, vou fazer colorido. Tá muito feio isso aqui. Mas vamos fazer só pra dar risada. Eu quero só descobrir a bateria desse negócio, mas não tô conseguindo achar. Carregando. Deixa eu tirar daqui, vamos ver quanto tem. 20%, não vai dar para dar aula. Vamos deixar carregando. Vamos lá. Tá bem, pessoal. Bem-vindos. Uh, Finalmente uma turma que eu conheço, pessoal. Dei uma aula segunda que eu tinha vários alunos que foram meus alunos em hidrologia EAD, então eu mal conheci. Ontem dei uma aula de projeto integrador que eu não conhecia ninguém e finalmente uma turma com pessoas conhecidas, certo? Uh, Vamos tentar e vamos conseguir. Ah, motivação, né? Oi, Ana. Deixa ligada a câmera para eu ver alguém. Sim, vamos ligar essa câmera aí, né? Vamos Senão, descontrair um pouco e quebrar o gelo aí. para não ficar tão chato. Não, eu tenho que ter com quem falar. O João Pedro não tá aí hoje. O João Pedro não tem vergonha. É, Qual é nosso objetivo aqui, gente? Vamos lá. O objetivo aqui é nós juntarmos todos os, os conhecimentos que vocês têm, vocês passaram, de fenômenos de transporte, física, hidráulica e transformar num projeto residencial, certo? Nós vamos fazer um projeto de água, esgoto, pluviais e alguma coisinha de PPCI. Não muito. A primeira aula não para de vir. Não para de vir mensagem. Desculpa, mas é assim. Sempre tem uns retardatários que não leem e-mail, é uma coisa muito antiga e-mail. Mas eu não tenho como me comunicar com vocês sem mandar o e-mail. Entrou a CFC Master. Ela vai rir. Então, deixa eu só fazer uma introdução. Essa primeira aula mais nós vamos conversar. Projeto hidrossanitário. Essa disciplina já se chamou Sistemas Prediais 2, já se chamou Projeto Hidrossanitário, já se chamou Projeto de Engenharia Hidrossanitário. Eu não sei como se chama hoje, tá? Mas nós vamos botar água e tirar a água da residência. Eu já fiz de tudo que é forma isso aqui. Qual é o nosso objetivo, gente? Vocês saiam daqui, vocês não vão sair daqui projetistas de instalações hidrossanitárias, porque vai ser um projeto. Mas vocês precisam ter todo o conhecimento para ir melhorando os projetos e virar um projetista, ok?
Vocês serão engenheiros e podem projetar instalações hidrossanitárias, conhecidos como projetos complementares. Como eu já ministrei isso para vocês terem uma ideia? Já fizemos toda a disciplina sem projeto, só teoria. Já fiz toda a disciplina e um projeto, um único projeto. Todos trabalhavam no mesmo projeto. Alguns trabalharam, outros não. Já escolhi o projeto e passei, certo? Como foi a forma que eu acho que andou melhor e de forma online? Eu acho que vai ser a primeira vez que eu conseguir ela online, mas eu acho que vai ser melhor que presencial pelo seguinte: nós teremos várias aulas teóricas, foi a forma de todas a que eu acho que funcionou melhor. E a partir do fim das aulas teóricas, começamos o projeto. Que projeto vocês vão trabalhar? O projeto que vocês fizeram na disciplina de arquitetura. Cada um tem o seu. Vamos trabalhar com seus projetos. E como era na aula presencial isso? Mais da metade do semestre era projeto, então nós íamos para a aula para vocês trabalhar. Eu sei que ninguém tem tempo de trabalhar fora de horário. Vocês trabalhavam no projeto e eu estava sempre junto ajudando. Qual era o grande problema disso? Quando eu estava. Era horrível. Quando eu estava. Gente do céu. Deixa eu. Não, vocês não têm noção. Eu vou ter que tirar foto. O cara tá com barro. Eu vou ter que lavar. Só um pouquinho. Sério. Cara, tu é louco. Eu vou mostrar pra tua mãe. Mostra pra nós aqui. Meu Deus Meu do céu. Deus! Querido, meu Deus do céu. Bota no cantinho da disciplina. Me dê em 5 minutos. Eu não posso deixar ele assim. Vou dar um pause aqui Tem na um, tem um pouco de cachorro nesse barro aí. Tu bota embaixo da torneira, ele fica bem quietinho. Agora eu vou secar e vou seguir na aula. E o outro com ar de nojo aqui. Depois eu mando a foto para vocês do banheiro. Era pura terra. E eu achei o que é. Eu vou ter que levantar um vaso ali. Meu Deus, tem uns torrões até agora, mas isso depois sai quando secar. Vamos lá. Então, como faremos? Da metade do semestre em diante, isso aqui parece aquelas aulas que botam no Facebook o professor segurando o filho do aluno. Qual é a ideia? Vocês já vão separando o projeto de arquitetura prédio, o projeto de arquitetura do prédio, e nós vamos cada um trabalhar no seu. Por que eu acho que vai ser bem melhor online? Porque como é que vai funcionar? Nós vamos dividir isso, vai ter que ser assim, e o aluno vai compartilhar a sua tela, e nós vamos ter um tempo determinado. Não vai, nós somos em 33, não vai dar para toda a aula ser atendido todos, acho que eu vou formar 2 grupos. Mas o que é interessante para os outros? Se o outro, tu vai poder acompanhar a orientação do outro aluno e tu já vai tirar tuas dúvidas. Às vezes tu nem tem, tu sana a tua dúvida vendo o que aconteceu com o outro. E isso no presencial não acontecia, porque não tinha como eu botar a tela de todo mundo no data show, não ficava bom. E aqui nós todos vamos estar vendo a mesma tela, vai ficar gravado e tal. Então eu acho bem interessante. Confesso para vocês que, para mim, a melhor forma de ministrar projeto é essa. Aqui eu dou aula há 12 anos, gente.
Eu acho que a melhor forma de fazer. Ai, 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 tem barro aqui embaixo do pescoço ainda. Isso aqui é barro, é pelo. É barro, tá. Foda-se, depois eu limpo. Pera aí. Não, esse aqui eu vou ter que limpar agora. Tá difícil, hein? Professor, eu acho que o cachorro ele gosta mais quando ele suja, o professor ficar esfregando o pano nele. Capaz ele não gosta de colo, Adalberto. Ah, e ele não briga. De alguma forma, o Adalberto tem razão. Parece que ele gosta desse banho de, eh, de torneira. Bom, entendido então, assim, ó, no início, eu acho que vocês já podem começar a separar o projeto de arquitetura que foi edifício em altura, cada um fez o seu, vamos trabalhar cada um no seu projeto. Até para vocês identificarem as merdas que fizeram no projeto que vão ter problema no andamento no restante dos projetos, porque teoricamente tu fez o projeto arquitetônico e terminou. Não, nós vamos pegar ele de novo, certo? Nós vamos seguir nesse projeto. Tá, meu? Não vai de novo lá fora. Agora tu já tá bem. Fora que a minha camisa tá preta. Deixa eu ver. Tá. Se tu for lá fora. Meu Deus. Tá aqui um pinto molhado. Vai passar um frio. É, vamos ter que melhorar esse jardim aí. Pra ti não dá. Ó. Rola aí e seca. Bom, deixa eu pegar aqui o plano de ensino e vamos falar sobre ele. Começamos no plano de ensino e depois vamos para a disciplina propriamente dita. Então, a disciplina presencial, estamos online. Tomara que continuamos online. O que trabalha isso? Conceitos relativos a instalações prediais, água, esgoto, gás, pluvial, combate a incêndio, a partir das normas técnicas brasileiras e técnicas consagradas, etc. Então, nós vamos trabalhar com sistemas hidrossanitários. O que é o sistema hidrossanitário? Jogar água na edificação, coletar o esgoto e a água da chuva. Gás, solar, etc, etc. Instalação hidrossanitária é tudo isso numa edificação. Não sei se alguém aqui já fez saneamento básico. É na mesma linha do saneamento básico, só numa edificação. Saneamento básico, fizemos a mesma coisa numa cidade, certo? Teremos então duas avaliações escritas online e a última vai ser um projeto final. Gente, nós estamos online, síncrono, então o projeto final vai ser entregue em PDF, por e-mail, ok? Quem sabe botamos no Classroom uma atividade e vocês postam lá. Mais próximo eu passo direitinho o que precisa, mas só para vocês entenderem, as duas primeiras notas são avaliações, provas, e a última nota é a conferência do projeto de vocês, certo? Água, esgoto, pluviais. Isso vai ter no projeto. Datas das extemporâneas, todo mundo já passou para vocês, então vocês sabem essas datas. E aqui está o nosso cronograma de aula, que é o que realmente nos interessa. Então, teremos 3 aulas de água fria.
Por que só uma aula de água quente, gás e solar? Porque isso é a mesma coisa que a água fria com outros parâmetros. E fizemos uma avaliaçãozinha de água fria e quente. Daí temos 2 aulas de esgoto e uma de pluvial. Tá invertido aqui dia 16 de 4 e dia 13, ó. Que coisa estranha, como é que tem aula dia 16 e dia 13? Tá errado isso, gente. Eu tenho que olhar melhor lá. Mas tá errado aqui. Mas a sequência é essa. As datas aqui podem mudar, tá, gente? Mas são 2 aulas de esgoto sanitário, uma pluvial, combate a incêndio, uma avaliação de 30 pontos. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas de elaboração do projeto. Se vocês usarem o tempo de aula para elaborar o projeto, vocês não vão precisar tempo extra. Ok? Nós fizemos tudo em aula. Eu gostaria que vocês não precisassem trabalhar fora de horário. Eu não gosto disso, eu sei que todo mundo tem muita atividade. Então, se vocês ficarem em aula fazendo o projeto, vocês vão ter um retorno. Vão conseguir concluir ele. 1 minuto. Deixa eu ver o que falaram aqui no chat. Ok, não sei o que é o ok da Carolina. Mas a ideia é essa, gente. Eu sei que é um saco, mas usem o tempo da aula para fazer o projeto. Então, tu vai fazendo o teu projeto, no primeiro dia de aula a gente alinha, no primeiro dia de projeto, como você começa um projeto, como você trabalha, e vão fazendo de vocês. E qual é a ideia? No dia 4 de maio nós começamos e atendemos metade da turma. No dia 11 a outra metade. Dia 18 a metade que foi dia 4 e vai indo. Mas se vocês forem projetando de vocês, cada um no seu computador, e observando que a gente conversa sobre os outros projetos, não tem como não aprender, certo? Qual é a ideia? Isso eu também testei de várias formas. Existem inúmeros softwares para trabalhar com projeto. Para eu falar para vocês, lá 2010, 11, 12, trabalhava-se muito com o Hydrus. O Hydrus não existe mais hoje. Ele evoluiu para o KI Builder. Já é outro software. Então, eu não dou aula com software. Eu dou a aula base, tá? Vocês vão aprender as equações. Nós vamos trabalhar com Excel. E se algum de vocês quer usar o software, que é a ferramenta, seja ele qual for, maravilha, pode usar. Mas eu tenho que ensinar a base. Vocês tendo a base, vocês migram para o tipo de programa que quiser. O problema é tu aprender alinhado num software e não ter mais como migrar. Tu vai ficar naquele software e tu não tem para que lado correr. Então a gente aprende a base e trabalha no que quiser. Esse software vai mudando, tu vai aprendendo, mas tu sabe a essência daquilo. O que é a fórmula, o que precisa fazer. O software é um auxílio, é uma coisa que serve para te ajudar a ganhar tempo. Isso é um software. Então, jamais podemos ficar presos a um tipo. Ah, mas tu está sendo está usando Excel. Excel, cara, Excel é um software, mas é uma planilha. O Excel é uma planilha escrita a caneta computadorizada. Ele não está fazendo as contas por ti. Tu bota a fórmula nele. Esses dias eu postei um negócio, não sei se alguém me segue aí,
que, cara, planilha é um troço pessoal. Cada um tem a sua planilha. Eu vou passar uma planilha para vocês, mas espero que vocês peguem ela e melhore, cada um tem a sua. Planilha de engenheiros tem as suas planilhas pessoais e tem ciúmes das suas planilhas. Eu dou aula, então as minhas estão liberadas, mas eu tenho certeza que vocês fazem melhores que as minhas. Automatizam elas, melhoram. É incrível. Quem já trabalha na área, a gente vive disputando quem tem a melhor planilha. Não se disputa obra, se disputa planilha. Tá bem? Deixa eu fechar essa apresentação aqui e vamos para a apresentação de água fria. Nós não vamos ir muito longe hoje, tá, gente? Eu não vou atropelar vocês com assuntos. Então, nós vamos começar com água fria, vamos até um certo ponto e semana que vem continuamos, na outra semana... Não, semana que vem continuamos. Sim, semana que vem tem aula. Professor, Fala, Richard. eu só queria tirar uma dúvida. Essas avaliações, as duas primeiras, elas serão teóricas ou tem alguma coisa de projeto nelas? Não, projeto é só depois. Só depois, tá. São Tranquilo. Depois demarcar. a segunda prova, né? A avaliação é demarcar. Marcar a vida. Beleza. Tranquilo, então. Obrigado, professor. Não, é bem tranquilo, assim, ó. Avaliação pro forma, tá, Richard? Vocês até ali estudaram toda a teoria. E daí eu preciso fazer uma forma de ver se vocês aprenderam a teoria. Depois nós vamos pegar todo esse conceito e aplicar. Só para te ter uma ideia, eu quero te dizer que isso não é uma imposição, mas eu já fiz diferente. Uma vez eu fiz assim, ó. Passei toda a água fria e fizemos o projeto. Daí tu voltava para a teoria do esgoto e fazia projeto. Virou uma confusão, cara. Eu acho que se a gente separa teoria de projeto, tu consegue alinhar a tua cabeça, sabe? Tu consegue Sim. organizar. Mas vamos mais além aqui. Gente, eu vejo horrores. Projeto hidrossanitário, quem já trabalha na área, sabe que não é uma coisa bem remunerada. Não é. Construtoras dão esses projetos. Projetistas que trabalham com hidrossanitário não vivem disso. Mas, gente, por mais que não seja o teu ganha-pão, tu tem que fazer direito. Entendeu? Eu adoro fazer. Eu adoro e com certeza eu faço isso mais porque eu gosto e por causa da engenharia. Financeiramente não é legal. Mas nada impede de tu montar uma empresa que faça isso em larga escala. E é tão chato um cliente construir uma casa aí de 5 milhões e a água não ter pressão e tu apelar para um bombeamento. Gente, nós somos engenheiros, nós entendemos isso. Bombeamento, em último caso, a gente resolve tudo com cálculo, certo? Então, os projetos hidrossanitários são facilmente dimensionados para atender as mais diversas pressões. Tu está lá, quem já trabalha, tá, gente? Quem já trabalha, eu faço questão de falar com esses. Quem já trabalha, vamos botar uma bomba. É uma opção, mas vamos evitar. Eu quero que vocês aprendam a dimensionar sem a bomba. Se tu optar por colocar a bomba, é uma opção tua, mas não é a única. Tem um amigo nosso, tá fazendo uma casa, 1.300 metros, a casinha do cara. Cara, para eu botar, e eu ajudei ele, o cara é meu amigo. Para botar pressão no banheiro do casal, eu parti da caixa d'água com 85, cara. O encanador enlouqueceu comigo. Mas tu é louco. Cara, isso é cálculo, isso não é achismo. Agora, se eu partir com um cano fininho, não vai ter pressão. Beleza. Daí ele optou por um tipo de aquecimento com caldeira. Óleo diesel. Vê se pode. Olha o tamanho do negócio. E daí o pessoal que faz a caldeira quis bombear tudo.
Eu sei que para água fria, água quente, aquecimento do spa. Cara, ele tem 9 bombas na casa. 9. 9 bombas. Cara, é sensacional. Como engenheiro, tu olha aquilo, coisa linda, assim, aquele monte de bombinha, uma usina. A bombinha é pequenininha, ridícula. 1 HP. Esse é o Sheik lá dos Emirados? Não, não, é um shake de Santa Rosa. Mas tu entende, assim, ó, foi uma opção. Eu só não gostaria que fosse a única alternativa para vocês. Não pode ser. Vocês têm que dimensionar como for. E se esse dele estava dimensionado. E o pessoal do aquecimento que trabalha só com sistema sob pressão resolveu pressurizar. Joia! Mas não foi assim, tipo, bah, essa casa só pressurizando. Gente, isso não existe. Até tem casos que é só pressurizando, mas é casos extremos. Deixa eu só buscar de novo o cara lá e agora terminou. Fiz mau juízo, olhem no grupo aí. O gurizinho tá deitado no sofá. Ora, diz o Denner. Vamos lá. Tá passando a apresentação aí? Sim. 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 Alexa, desligue o ar dos fundos. Vamos lá. Essa é a norma predial de água fria. Eu acho que a partir desse ano eu posso falar para vocês que ela é anterior ao nascimento de vocês? Setembro de 98? Não. Não? Eu sou de Ó, 97. ó, Por um mês. ainda não. 95. Alessandra, liga a câmera. Não dá. Por quê? Tomou vacina espantou os Não. cabelos? Não, que se eu ligar a câmera, essa merda vai travar e eu vou jogar essa merda no chão. Isso aí. Computador é feito para dar porrada. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Igual, isso aí. 90% das coisas tu resolve com. Como é que é? Deixa eu ler o termo certo. Só um pouquinho, não desliga. Quebrando? Não, não. Eu vou dizer o termo certo para vocês. Eu vou achar aqui. Quer ver? Pera aí. "90% dos problemas da humanidade podem ser resolvidos com força bruta. Os outros 10% com violência extrema." Eu concordo. Plenamente. Meu Deus. É a frase da minha vida. Eu vou te mandar isso. Anda Certo? mesmo tatuar ela. E bota tosqueira. Essa é a norma, gente. O que é uma norma? Eu gosto sempre de frisar. Norma não é lei. Lei são condições a serem seguidas que devemos obedecer. Lei, vivemos num ordenamento e temos que seguir aquilo. Normas são recomendações. Então, se tu seguir as recomendações, tem algo que te abraça, que te ajuda, certo? Isso são normas. Então, sempre é bom seguir a norma, mas não é obrigatório. Agora, pode haver uma lei que diz que a norma tem que ser seguida, que é o caso dos bombeiros.
Bombeiros, existem leis que obrigam a seguir normas, tá? Eu só estou tentando organizar isso. O início, essa apresentação tem 300 slides, eu acho, por isso que nós vamos levar 3 aulas, tá? Mas eu gosto de ir explicando para vocês irem entendendo. Gente, parece bobagem, ainda bem que vai ficar gravado, mas vocês não têm noção como essas coisas voltam à tona diariamente. As pessoas me perguntam diariamente coisas simples. Mas simples para mim que trabalho nisso, para ver como eu vou estar falando, chovendo no molhado aqui, mas não é. Não é uma coisa simples. Tubos e conexões. Isso é hidrossanitário. O que vocês estão vendo aqui, gente? Essa foto é emblemática. Parece um Entendeu? gato de água. Parece um gato de água, né? Assim, ó, gente, aqui há reservatórios, Gambiarra. reservatórios, caixas d'água, e as instalações, eles chamam lá de instalações hídricas. Mas são os ramais de água, são aéreos aqui. Isso aqui são ramais de água, tá? Isso aqui é a favela da Rocinha. Moram aproximadamente 300 mil pessoas na favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Bom, eu vou falar a informação que eu tenho. Talvez hoje seja um pouco diferente. Isso aqui é de 3 anos atrás. Eu tenho um amigo meu que é engenheiro da Secretaria de Segurança lá e ele trabalhava com UPPs, construíam UPPs. Isso aqui, essa foto foi ele que me mandou. Não há cobrança. A água do morro é perda. É considerado perda. Instalações aéreas, certo? Pegando sol, chuva, o que vocês imaginar. Pensem, gente, Santa Rosa tem 70, 80 mil habitantes. Isso aqui tem 300. A água dos caras é aérea. É assustador imaginar a condição, certo? Gente, isso para nós, a gente tem que entrar na realidade, tá? Para nós, tu abrir a torneira e sair água é natural, mas não é para todo mundo. Isso não é. No norte e no agreste nordestino não é. Na África não é normal. Então a gente assimilou isso como algo comum. E temos que deixar comum. Mas existe um mundo por trás disso que faz aquele teu movimento de girar uma válvula, abrir um espaço e a água chegar. E isso cabe a nós, engenheiros. Eu tô floreando a coisa, mas é exatamente isso. Se não houver nós, não chega água. Certo? E essa instalação de caixa d'água aqui. Quem tiver essas coisas malucas me mande, eu adoro. Cara, não cabia a caixa d'água, metade o cara botou pra fora. Se ele precisar abrir, ele vai. Jeitinho brasileiro, ué. Se ele precisar limpar, ele vai abrir, vai cortar a tampa. Olha que fantástico isso aqui. Isso é uma instalação hidrossanitária. Tubos alinhados, marcação do que é o que. Ó, água fria, gravidade, água quente, gravidade. Não são bombeados. Registros. Ventilação de esgoto, água pluvial. Cara, isso aqui dá vontade de chorar olhar um negócio desses. Certo? Isso é o que nós temos que construir. Qual é o objetivo de uma instalação hidrossanitária?
Eu vou começar lá do início, tá? Pra gente entender tudo isso. Não vamos atropelar nada, tá? Temos tempo e vamos fazer direitinho. Então, precisamos fornecimento contínuo de água aos usuários e em quantidade suficiente. Ponto. Não é às vezes. A água tem que chegar sempre e na quantidade dimensionada. Deu? Esse é o nosso objetivo. Se não chegar, a culpa é nossa. Limitação de certos valores de pressão e velocidade. Por quê? Falta de pressão, lá, hidráulica, equação de Bernoulli. Existiam três, eu gosto de voltar, existiam três forças que chamávamos de carga hidráulica. A carga de pressão, a carga de posição e a de velocidade. Então, o que chamamos de pressão é carga hidráulica, é força hidráulica. É aquela quantidade de água que está saindo em grande quantidade e força ou muita quantidade e pouca força, muita força e pouca quantidade. Isso é carga hidráulica, certo? Então, a quantidade de água que sai, o volume é vazão. A força que ela está exercendo é carga hidráulica, chamada comumente de pressão. Mas, tecnicamente, pressão é uma parte, uma parcela da carga hidráulica. Tá? Isso é extremamente técnico. Se vocês forem para a obra falando isso, vão rir de vocês. Mas nós temos que saber o que é real. Tá? É uma coisa ínfima lá na ponta, mas nós somos técnicos. Nós temos que nos diferenciar do pessoal da obra pela técnica. Nós não somos melhores nem piores que eles. Eles têm toda a prática, nós temos toda a técnica. Agora a gente não pode misturar e falar bobagem. A gente tem que saber o porquê. Vocês são engenheiros. Tá? Então, pouca carga hidráulica, pouca pressão, é uma água com pouca força. É aquela água xoxa. Muita carga hidráulica é muita pressão. Certo? A vazão é ligada diretamente. Então, se tu for analisar quando tu compra uma torneira, a curva de vazão, quanto maior pressão, maior vazão. Eu estou exercendo mais carga, eu vou ter mais vazão. Então, tu dimensiona um chuveiro para 24 litros por minuto, ele vai ter 24 litros por minuto se a pressão na ponta, lá no chuveiro, na instalação, fora da curva. E quem garante isso é vocês. Eu conheço casas de inúmeras pessoas que tu chega, é sofrível. O cara bota um chuveiro lá e sai pouca água, gente. Não dá. Não dá. Daí tu bota um sistema pressurizado para cumprir isso. Quem trabalha com isso, assim, uma coisa é tu trabalhar, outra é tu gostar. E eu gosto da instalação hidrossanitária. Tu chegar lá e abrir a torneira, aquela água vir como devia ser, é bacana. Certo? Te dá um sentimento bom, assim, o troço foi bem feito. Isso perpassa uma outra coisa. Tu vê se o encanador fez o que tu projetou. Porque encanador e projetista não se gostam. Isso está errado. Mas o encanador quer fazer do jeito dele. Tu vai ter que usar muita psicologia e explicar para ele que o que tu quer é o que fica legal. Não que o que ele quer fazer está errado e ele não entende. Mas que ficaria melhor se fosse feito da forma que tu propôs. É assim, gente. O mais apto cede. Sempre. O mais capaz pensa. Tá? Isso não é resiliência, a palavra da moda. O resiliente é um fraco. Há um conceito, pesquisem, quem gosta, que chama antifrágil, do Nicholas Taleb. É o além da resiliência. É tu conseguir entender o problema e tirar vantagem disso. O resiliente só toma porrada. Ele vai apanhando, apanhando, apanhando até que você mata.
E o antifrágil, ele vê o problema, ele vê uma forma de progredir. Então é isso que tu tem que fazer. Existe o problema, existe o não entendimento entre as partes. Mas tu, engenheiro, não vai apertar as válvulas lá, tu não vai colar cano. Tu não sabe colar cano. E tu não vai aprender a colar cano, que não é problema teu. Eu tenho discussões, vou dizer semanais, não diárias, na Corsan, por causa disso. Porque o pessoal diz, não, tu não sai do escritório. Cara, se eu for lá no concerto, eu vou lá ver se precisa alguma coisa. Mas eu não tenho que ficar em volta do concerto. O pessoal que está fazendo o concerto tem que saber o que está fazendo. Meu papel é dar condições para eles trabalharem. Agora cada um tem sua função, certo? Então, vocês têm que saber como tem que ser feito. Agora, tu tem que saber como um cano cola no outro? Tem que. Agora, tu saber colar, tu até pode. Mas isso é prática, gente. Tu sabe o processo, mas tu tem que ter muita prática nisso. Muito tempo colando para ficar bom. E a terceira condição ali, objetivo, é preservar a qualidade. Então, eu não posso, principalmente na água, esgoto nem tanto, né? Qualidade tem o esgoto. Não posso piorar aquilo. Mas eu estou levando água potável. Eu não posso... o sistema público, ele é obrigado a jogar água potável na porta da edificação. Dali para dentro é problema da edificação. Então, nós temos que fazer algo de forma que dali em diante não piore. E digo sem medo de errar, gente. E me cobrem se for diferente. Não vou dizer 100% dos casos, que nunca é 100%, mas 99% das torneiras residenciais, e isso inclui prédios, tá? Comerciais, que está saindo água em condições não potáveis, o problema é do portão para dentro. É a caixa que não é limpa, etc. No portão a água chega potável. Então, tu tem todo um esforço para a água chegar em condições e ter uma caixa d'água que não é limpa há 5 anos, com isso aqui de barro no fundo. Você foi a potabilidade dessa água. Ah, a água é podre, eu tomo água e passo mal. Cara, tem um rato morto na caixa. Isso é comum. Prédios é difícil acontecer porque há uma vigilância, há uma fiscalização da vigilância sanitária anual ou semestral, não lembro. Mas a vigilância sanitária vai nos prédios e pede o certificado de limpeza da caixa d'água. Prédios. Residências, não. O cara limpa a caixa d'água se quer. Faço um desafio para vocês. Perguntem na casa de vocês ou de conhecidos que tem casa, quando foi feita a última limpeza da caixa d'água. Se alguém Em lembra. casa, quando trocaram. Quando foi? Ai, olha, acho que faz uns 3 anos. Então tu tá tomando água suja. Não, porque eu não tomo água daquela torneira. E por que tu não toma água da torneira? Daquela, Mas e as que é outras só uma vêm... parte da casa que tem ligamento com aquela caixa. E a outra parte vem da rua. Da rua, direto. É, daí vende. Mas tu entendeu? Manda limpar, é barato. Ah, eu, por mim, de boa, né? O problema é convencer a mãe. Tu é a engenheira. Faz ela. É sério. Fala, Não, mas mãe. em casa, Não, mas chega assim, ó, mãe, tem que fazer isso por causa disso, disso e disso. Começa a implantar o teu convencimento que tu vai ter que ter depois no trabalho. É o primeiro no trabalho, teste. de boa. Não, tu tem que. Alessandra, Não, tu tem que convencer as não, pessoas todo dia. Ninguém acredita em ti. não, eu tô falando, tipo, em comparação à mãe. Minha mãe, tu não Não, consegue convencer. eu Ali é sei. outro. Mas tenta, tenta. Ou seja mais esperta ainda, pega a pessoa que ela ouve e convence.
O meu pai é Meu assim. Deus, preciso de uma gêmea dela. Não, não, mas tem alguém que ela ouve. Tem alguém que ela ouve. É, a minha mãe é igual, a minha mãe também não. Ela acha que tudo. Eu posso estudar o que eu quiser que não vale. Ela sempre acha, Exato. é implicância, é não sei o quê. A minha mãe é ambientalista, assim, fortíssima. E tem umas coisas que eu discordo dela, mas não por implicar, porque eu penso diferente e ela acha que é porque é contra ela. Sim. É que tu é mais novo, não sabe nada. É, façam isso, gente. Isso é bem interessante. Essa parte da caixa d'água é um troço que eu acho muito importante nessa disciplina ficar claro. Outra coisa é a fossa. Quando nós estudarmos esgoto, vocês vão ver que um sistema de fossa, tanque séptico, é um sistema comprovado, ele funciona. Tu ter esgotamento sanitário individual é tão bom ou melhor que um sistema urbano. O problema é que ele tem que ser dimensionado corretamente e tem que obedecer às limpezas do projetista. Então, a fossa não é limpa quando transborda. Ela tem que ser limpa conforme o projeto. Eu sou a favor desse sistema de tratamento individual e não encher de cano a cidade para ficar entupindo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é que falou? Acho que foi o Adalberto que brincou lá do Sheik. Cara, Dubai não tem esgoto público. A cidade mais rica do mundo é sistema individual. E daí há uma pressão, uma reclamação. Não, porque não fizeram. Gente, eles têm dinheiro sobrando. Não é, eles não fizeram sistema público, não é porque eles não tinham dinheiro. É porque eles acham que é vantagem cada um tratar o seu e fazer limpezas nos momentos, à noite e limpezas programadas. O maior E prédio fiscalizar e e multar fiscalizar. quem não faz. Isso aí, Adalberto, eu penso assim, entendeu? Vamos lá, assim, ó. O grande mal do Brasil não tem esgoto. Não, isso é mentira, gente. Não estou falando por causa da Corsã. Estou falando como professor, como alguém que estudou isso. Não ter esgoto é correr esgoto na rua, certo? Nós temos sistemas de esgotamento individual precários, isso é verdade. Cada um fez do jeito que quis. Agora, se nós formos para cima e começar a organizar isso com prazos coerentes, pessoas que não têm condições com financiamentos públicos para isso, ó, tu tem 5 anos para organizar essa tua fossa, não tenho dinheiro, bom, nós vamos financiar em 100 vezes. Cara, resolve. O problema é que isso perpassa pelo quê? Pela gente. Não adianta campanha na TV, o escambau, não. É formiguinha. Eu passo para vocês, vocês passam para outros e vai indo e a coisa fica entendida. Porque as pessoas ainda não entendem. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Santa Rosa nós gastamos mais de 100 milhões em esgoto sanitário, esgoto nas ruas. Gente, esse troço passa entupido. Porque as pessoas, primeiro, ligam água da chuva. Não é para isso. Explode tudo os tubos. Aquilo é para esgoto, vaso, cozinha. É menos vazão. Jogam, vocês não imaginam o que, assim, ó. Abrem as tampas, resíduo de construção, roupa. É assustador, gente. Nós estamos tendo que colocar triturador nas instalações para moer. Só que daí queima o triturador porque vem tijolo. São coisas assim, ó. Eu vou falar um termo meio pesado, mas é um desrespeito. A sociedade não respeita. Porque esse dinheiro não é do governador, não é da Corsã, não é do prefeito, esse dinheiro é nosso. E nós fizemos algo para melhorar que as pessoas estragam. É bizarro. Passa a rede de esgoto. O cara vai lá e liga a água da chuva. Cara, vai explodir esse cano. Esse cano foi feito para transportar esgoto. Olha a quantidade que sai de esgoto da tua casa. Quando sai mais esgoto é na água, na máquina de lavar roupa, que é 2 minutos
Pega uma chuva torrencial, estoura tudo. Então, tem muito. No esgoto nós vamos falar disso, gente. Nós vamos socializar melhor essas coisas. Mas não tem da onde começar isso senão por vocês. Não tem. Tem que partir da área técnica, e a área técnica é engenharia. Então, nós temos. Tu vai explicar para um cliente, o cliente vai cantar para outro, não vão querer, e vai indo, e sei lá, em 10, 20, 30, 50 anos o troço se tornou comum. É isso. Da mesma forma que quando eu tinha 10 anos, era comum abrir o vidro do carro e jogar a latinha de refrigerante de cerveja pela janela. Hoje isso é um crime. Há um controle social. Se uma pessoa vê alguém fazer isso, joga de volta no carro a latinha. Isso era comum. Eu lembro o meu padrinho falar: cara, que absurdo, eu não posso mais abrir a janela e jogar o papel de bala e meu cigarro fora. Cara, hoje em dia tu não vê isso. Porque as pessoas entenderam que era o certo. Basicamente, desculpa aí todo. Deixa eu ver se o guri dormiu. Aurélio, tu tá bem? Tá desmaiado ali, não levantava nem a cabeça, achei que tava doente. Bah, tem um monte de coisa no chat, desculpa, gente, eu não vi. 94. Cláudia, tem lugares que correm na rua esgoto, mas assim, ó, são aqueles lugares. Desculpa, mas me chama, alguém me fala. Tá, eu vou deixar no canto aqui. Cara, eu não tenho a tela do Denner que é de 68 polegadas aqui. Eu tenho um monitorzinho de 19, vagabundo. Vamos organizar a vaquinha. Vamos. Pedir pro João trazer lá das casas que ele foi visitar. Pega uma dele mesmo. Daí ele não tem. Ele tem TV de tubo. Cláudia, eu entendo o que tu falou, mas a parte que ainda corre na rua são nas áreas extremamente pobres, que são as áreas mais complexas para te fazer esgotamento. Tem uma região, não vou falar onde, aqui no estado, que foi feito esgotamento, gastou-se 2 milhões, gente, 2 milhões, que é uma região bem pobre para fazer o esgotamento sanitário, então é uma região baixa, traz todos os tubos, há uma elevatória, essa elevatória estraga toda semana. Rouba um fio, rouba um transformador. Há um problema social ali, que ele tem que ser resolvido de alguma forma. Mas hoje não vai ser com o esgoto. Ou tem que trabalhar junto. Mas o esgoto lá não funciona. Está sempre entupido. Sempre entupido. Sempre, sempre, sempre. Os 2 milhões vão virar 5 durante a vida útil. Deixa eu seguir aqui. Estamos na água, estou lá no esgoto, né? Mas essa aula é meio introdutória. Quais são as etapas do projeto da água? Concepção, determinação de vazão e dimensionamento. Então, tu faz um projeto dessa forma. Eu lembro que para mim era... Deixa eu tirar esse troço aqui. Para mim era um pouco complicado entender, mas por onde eu começo? Como é que eu faço um projeto? Gente, primeira coisa, tu vai ter o teu arquitetônico, tá? A partir do teu arquitetônico, tu vai fazer a concepção. O que é isso? Concepção é eu planejar de que forma que o projeto vai ser. Eu vou passar um cano aqui, um cano acolá. Tu vai desenhar os canos. Aonde tu quer. Isso tu aprende técnica e na prática trabalhando nisso. Então, eu vou projetar. A partir disso, eu dimensiono para aquilo que eu desenhei funcionar. Então, sempre vocês vão fazer o projeto de vocês. Vocês vão desenhar as tubulações. Ah, mas eu passo pela parede.
tu vai ter que cuidar. Tem uma porta, não passa a tubulação ali. Ah, vai ter gesso, vou passar tudo por cima e descer. Pode ser. Ah, vocês vão ter que. E recomendo que vocês comecem a olhar projetos, como são feitos. Entendeu? O caminhamento das tubulações, que é a concepção, é decisão do projetista. Eu quero passar por aqui. Muitas vezes em projetos o encanador diz: bah, mas por que tu não passou por aqui? Geralmente o que ele queria fazer não é muito legal. Mas outras vezes o cara olha: poxa, mas tu tem razão, velho. Eu me perdi. Porque tu é comum. Às vezes tu deixa passar, tu não entendeu, tu tava, o raciocínio tá indo numa direção. Não, não, mas dá para fazer assim. Esses dias numa instalação de esgoto, o pessoal me disse: bah, mas por que tu não liga esses dois? E eu olhei: cara, eu não sei por que eu não liguei. Não sei. Errei. Errei, não me dei conta. É comum. E tu tem que reconhecer. Vamos fazer assim, tu tem razão. E quando tu faz isso com o encanador, tu ganhou o cara, né? Daí tu ganhou o cara. Mas só faça isso se ele tem razão. Não faça só para agradar. Então, tu desenha a tubulação, desenha. Muitas vezes, hoje eu faço no CAD, mas às vezes eu gosto de imprimir e fazer à mão. Eu sou old school, eu aprendi na mão, então depois eu passo para o CAD, mas só para conseguir conceber aonde vai aquilo ali. Mas a água é muito simples, o desenho do esgoto é mais chatinho. Então, desenha e dimensiona. Dimensiona é o quê? Diâmetros. Altura da caixa, tamanho da caixa, vai fazer pressurização ou não? Recomendação, gente. Sempre que possível, evite pressurização. Um sistema por gravidade, ele funciona enquanto tiver gravidade. Se não mudar o sistema gravitacional do planeta, ele vai funcionar. Um sistema pressurizado exige energia. Por mais que tu tenha fotovoltaico, etc., às vezes pode não ter. E a partir do momento que não tem, digamos, eu sem energia, não funciona a minha instalação hidráulica. Opção. Hoje em dia o pessoal tá, eu digo assim, tá avacalhando tanto que eles estão fazendo casas de alto padrão, tudo pressurizado, sistema fotovoltaico e gerador. Então, não tendo energia, ele liga o gerador próprio dele. Gerador a diesel ou gás. Geralmente diesel, porque aqui gás é mais difícil. Onde é que eu tô aqui? Tá. Não vou ler isso aqui que não vem ao caso. Bom, é bem interessante que nós vamos passar boa parte do tempo falando de termos que vocês não devem ter visto ainda. E eu gosto de deixar gravado para vocês entenderem o que é isso. Equipamentos e reservatórios devem ser reservatórios, caixa d'água, devem ser adequadamente localizados, tendo em vista as características funcionais. Então, espaço, iluminação, ventilação, proteção sanitária, operação e manutenção. Saliento a letra E aí, operação e manutenção. De nada adianta eu colocar uma caixa d'água esguelada que eu não consigo fazer uma manutenção. Posso ter uma caixa d'água de concreto? Pode. Cara, eu não recomendo. Certo? Se tu não tem como fazer, faz de concreto e faz um revestimento em fibra de vidro, algum material. Mas o concreto cru, passar cheio d'água, ele vai descascar. Não convém. Proibido não é. Mas não convém. O que eu gosto? Uma instalação, digamos, uma caixa e uma caixa d'água dentro. Estragou, troca, arruma ela. Tem caixa d'água de fibra de vidro aí de 20 mil litros. Então, outra coisa que sempre é bom cuidar, tem que ter espaço para tirar essa caixa. Eu já vi projetos assim, olhem os projetos
de arquitetura que vocês fizeram na faculdade. Uma caixa lá em cima para caixa d'água com uma laje em cima. Cara, como tu tira aquela caixa d'água de lá se estragar? A não ser que tu botou um portão do lado, tu tá preso. Aquela caixa lá em cima tem que ter um telhado. Não pode ter uma laje em cima. E isso parece uma coisa boba, eu falando aqui. Mas comecem a observar. Os caras botam laje em cima porque tu tá construindo, bota a caixa d'água, isso nunca vai estragar, faz uma laje em cima. Estraga. Estraga e tu cria um problema. Aqui no meu prédio, gente, esse prédio é novo, a caixa d'água é de concreto. Um dia eu subi lá, tava descascando, não, o que é isso? Levou 2 meses para os caras revestir de fibra. Nunca mais teve problema. Depois dos 2 meses, passou 2 meses com gosto a água, agora terminou. Terminou. Aquilo é uma coisa estanque. Não estraga mais. Falem. Alguém falou. Vamos lá. Gente, eu não vou ler essas coisas gigantescas aqui. Vocês leiam depois. Esse material está todo disponível. Vocês têm um livro lá. Eu podia... Já pensei nisso. Tinha que achar uma editora, imprimir isso e vender. Porque dá, não dá, Professor, né? Fala. onde tá o material? O senhor fez turma no... Tem uma turma no Classroom. Eu não posso mais botar no portal material, não aceita, né? Mas eu Então, não recebi e-mail da turma. Eu também não, professor, do E eu Classroom. olhei Eu nos também não dois. recebi. Acho que tu Também não não. mandou. calma. Eu não mandei e-mail, porque eu não sei mandar pelo Classroom. Mas eu acho que eu botei no grupo e eu vou olhar lá só para não brigarem comigo. Aqui. Eu acho que tu não colocou. Coloquei. Se eu coloquei. Se não colocou, o senhor Aqui. paga o final do semestre. Não, eu não coloquei. Deixa eu ver. Não, tô pensando se eu botei de vocês ou de saneamento. Eu só botei o de saneamento. Ah, eu falei que não tinha votado. É, não botei ainda. Demora demais. Quem tá resmungando? Não, depois Não eu era eu. boto. Falei que tem que pagar carne logo, final do semestre demora demais. Que carne! Eu falei, trago. Tô botando palavras na minha boca. Ah, Nós, não, pode ser trago também, então. nó- Melhor nós, ainda. nós vamos pescar todos os peixes do Márcio lá e vamos assar. Passei a aula inteira segunda falando com o Márcio achando que não era o Márcio. Isso é legal. Tá louco, nem lembra mais dos alunos. Não, eu lembro de ti. Agora saber que essa tela preta é tu? Não, isso eu levei pro coração também, né? Ah, gente, eu não lembro nomes. Mas o que eu te disse, Alessandra? Eu quero saber se tu é tu. Que eu imaginei que Olha era a tu. foto, eu botei foto. Agora sim, mas hoje de tarde não tinha. Não tinha? Não se via a tua foto. E o Márcio conversou na aula, daí depois aparece ele lá no Instagram. Porra, mas é tu, velho? Lembro dele. Lembro dele. Capaz que não tem como não lembrar do Márcio. Talibã? Também aquela latinha, né, professor? Não tem. Seguimos, tá, gente? Eu crio depois a turma, tudo direitinho. Sistemas de distribuição, tá? O que é um sistema direto? Sem caixa d'água. Qual a obrigação de ter caixa d'água? Não há. Vocês têm que consultar o código de obras da cidade que vocês estão trabalhando. Então, há cidades que obriga, há cidades que não. Ok? Isso é uma prerrogativa da cidade. Então, não é obrigatório. Eu posso fazer uma casa sem caixa d'água? Pode. Qual é a vantagem? Ó, apareceu o terrorista aqui, ó. Viram? Ali, ó. Já te secou, Arcade? Eita, todo errado. Ele tá com frio. Quer colo? Vem cá. Vamos assistir a aula. Tá com medo de mim? Não, vamos assistir a aula, vem. Vem, vamos assistir. Não, tu já tá seco. Vamos assistir a aula aqui. Vamos assistir a aula. Qual é... Ele não gosta muito de colo que nem o outro, mas vamos ver se ele dorme.
Qual é a vantagem do sistema direto? Eu uso a pressão da rua, gente. Então, qual é a pressão da rua? A norma, ele está dormindo aqui. A água cansa, né? A norma diz que o ponto de distribuição tem que estar entre 10 e 40 MCA. Então eu tenho que te disponibilizar água no mínimo a 10 MCA. 10 metros de coluna d'água. Qual a pressão, a carga hidráulica, a pressão que dimensionamos num chuveiro? 1 MCA. Certo? Então, com a pressão da rua, dificilmente não atendemos 1 MCA do chuveiro. É uma pressão suficiente, uma pressão boa, uma pressão adequada. Porém, faltou água na rua, faltou água na tua casa. Houve um conserto na rua, tu recebeu água suja. Porque geralmente em concertos, no primeiro momento é distribuído água. O que foi, carinha? É distribuído água logo que tu abre, ela não fica extremamente limpa. Então, mesmo nós abrindo o expurgo, ainda distribui um pouquinho suja. Certo? Mas o maior problema desse é tu não ter a tua reservação própria. Tu fica refém do sistema. Então, aqui vantagens e desvantagens. Sistema de distribuição por gravidade. Então, a água da rua abastece a caixa d'água e a caixa d'água abastece a residência. Então, a minha pressão que vai chegar no chuveiro, deixa eu botar aqui o coisinho, no chuveiro, vai vir daqui. Então, eu tenho que calcular quanto eu estou perdendo de carga, de hidráulica, para chegar aqui. Então, esse cálculo tem que ser muito bem feito. O que é um sistema pressurizado? É um sistema igual esse, que eu boto uma bomba aqui. Então, eu aumento a força hidráulica e atendo o que precisa. Toda vez que eu abrir uma válvula, vai aumentar, vai ligar essa bomba e vai aumentar. Porém, eu posso fazer esse tipo de instalação controlando esses diâmetros, de forma que dê a pressão aqui. É isso que eu preciso passar para vocês. Certo? Então, sistema direto, sistema indireto. Ok? Uma coisa importante para falar nesse momento. Prédios. Tá? Aqui está o prédio. Meu Deus. Eu não sei como aconteceu aquilo ali. Ó, ele dá uma puxada para o lado. Tá aqui o prédio. Tá? A rede, isso aqui é muito importante. A rede de água está aqui. Tu fez uma análise e a pressão aqui era 20. Tá? A pressão tem que ser entre 10 e 40. Isso é norma, não pode fugir disso. 20 e teu prédio aqui tem 15 metros de altura. Bom, com 20 metros de pressão, eu consigo... O carinha quer dormir, eu não estou ajeitando ele. Aqui, ó. Deita aqui. Todo molhado, vou ter que secar com o secador. Tá terrível esse teu pescoço. Esses 15 metros de altura, eu consigo atender com a pressão da rua. Então, eu encho a caixa d'água com a pressão da rua e abasteço dali. Ok? Tem um problema. A pressão é entre 10 e 40. Ela não é fixa. Quando foi medido 20, a situação era uma. Daí você construiu outro prédio aqui, e essa pressão baixou para 10. E não há problema. Ela continua dentro da faixa de operação. Só que não chega mais água aqui.
E o pessoal foi lá te chamar e reclamar que o engenheiro dimensionou errado. Daí tu vai ter que fazer um recalque, um bombeamento. O que eu quero dizer com isso? Edificações acima de 9 metros de altura, caixa d'água, parte inferior da caixa até o chão, 10, 9, tu tem que fazer recalque. A água vai chegar aqui embaixo e tu vai bombear para cima. Não tem como ser diferente. Tu não tem como atender pela rua. Tu só vai abastecer a caixa d'água direto da rua, sem um sistema de bombeamento, se essa altura aqui for inferior a 10 metros. Certo? Gravem isso. É muito feio depois o projetista ser chamado porque não está chegando água na caixa d'água, porque tu não considerou um recalque. Sistema hidropneumático é um sistema pressurizado só com o sistema de bombeamento hidropneumático não seria uma bomba centrífuga, é um outro tipo. Tá aqui o desenho dele, deixa eu achar. Aqui, ó. Tá? É quase a mesma coisa, tem um vaso de pressão. Isso aqui vocês vão usar em sistemas extremamente robustos. Tá? Então, grandes edifícios, condomínios gigantescos, tu vai usar um negócio desse. É caro pra caramba. Olha o tamanho do negócio. O que foi, ô Sugismundo? Deixa eu ver esse pescoço. O pessoal vai esperar um pouco para eu ver teu pescoço. Não adianta fugir. Tua mãe disse que já tá vindo e não vem para te cuidar. Meu Deus. Nós vamos ter que falar com a tua avó ver o que aconteceu. E o sistema misto. Deixa eu ver se tem alguma. Não tem. O que é o sistema misto, gente? É a casa da Alessandra. Algumas instalações vêm da caixa d'água e outras não. O que é comum se fazer? Cara, jardim, piscina, não tem por que vir da caixa d'água. Abastece direto. Então, a tua tubulação que vem da rua abastece o jardim, a piscina, etc. e vai para a caixa d'água. E a caixa d'água distribui para o resto da residência. Entendido? Então, a parte vermelha aqui é controlada a pressão pela caixa d'água. O resto, direto. Pensa o tamanho da caixa d'água e a tubulação, que é um pátio grande, que eu ia ter que levar da caixa até lá na ponta do pátio. Então, o pátio a gente abastece direto. O mais comum e usual e recomendado é um sistema misto, gente. É a coisa mais correta, digamos. Bom, eu acho que eu vou passar essas definições, que são termos que é muito importante vocês saberem. Daí nós damos mais uma conversada e libero vocês ou seguimos conversando sobre outros assuntos. Mas é interessante, são termos novos para vocês, para quem não é encanador. Alimentador predial. Tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Vamos pegar aquele sistema. Esse aqui, ó. Deixa eu limpar, tá horrível isso aqui. O que é o alimentador predial? Isso aqui. Fonte de abastecimento até o reservatório. Ou até a distribuição. Tudo isso aqui é alimentador. Aparelho sanitário, nome bonito, né? Aparelho destinado ao uso da água. Tudo que Muito usar... chique, muito chique. Bonito, né? Bonito. Chique. Então, aparelho sanitário, lavatório, bacias. Bacia sanitária é o famoso vaso.
ok? Eu brinco muito com a minha esposa que os clientes vão lá e gastam 4.000 num vaso para fazer cocô dentro. Verdade, tem mais cara ainda, né? Tem. Daí é 4.000 vaso e 3 a tampa. Aham. Né? Eu me lembro uma vez que o senhor comentou que tem uns que são aquecidos, né? Tem. Tem Tem os até outros que tem quase um computadorzinho do lado. tem vaso com tablet. É, Aqui, ó, tu aperta o botãozinho, vem um troço e joga um shampoo, vem o outro e joga uma aguinha morna e o outro joga morna. um arzinho e seca. É, Pior é que é verdade. é higiênico, Sai gente. cheirosinho. Ó, tá gravando, mas azar. A mão a gente lava e a parte mais suja do nosso corpo passamos um papel. Verdade. É anti-higiênico. Os argentinos aqui do outro lado têm bidê, né? Você sabe o que que é bidê? Alguém lembra o que que é um bidê? Eu lembro. Sim. A mãe tem Eu ainda em lembro casa. também, Hã? Antigo. Alguém resmungou aí. compramos a casa que a gente mora agora, tinha um. Tá, e vocês. E o bidê tá com uma samambaia ou estão usando como bidê? Tiramos fora. É, cara, aquilo é higiênico, cara. Quando eu era É, criança, eu achava que eram vasos com defeito. é, é que era um troço bizarro porque o bidê. O bidê é higiênico, mas a água era fria. Imagina Falavam no. muito que era lava-pés. Não Verdade. o nome do pé era outra coisa, né? Na verdade, tu sentava ali e ligava o registro. Imagina no inverno aquela água, 10 Nossa, que graus, tristeza. te gelava a orelha. Não, já é triste ter que ir pro vaso no inverno. Depois ir pra um negócio gelado. Eu vou mandar para vocês um e-mail sobre o efeito Tibum, que é o problema do inverno de tu ir aos pés. Que se o objeto mal cheiroso for arremessado com muita velocidade, ele vai cair na água e vai respingar de volta. Efeito Tibum é muito bom. Vocês nunca leram isso? Não. Bah, o cara fez toda uma teoria em cima, como evitar o efeito Tibum. É sensacional. Tu trava rindo. Beijo do Poseidon, credo. O Denner também viaja, né, gente? Beijo do Poseidon. Mas a real é essa, o problema do bidê é que caiu em desuso, né, gente? Hoje em dia tem a torneira higiênica, que é uma torneirinha ao lado da bacia sanitária, que tem água quente e fria, só que tem que se adaptar, né? O cara meio barrigudo não consegue usar. Pior que essa já é mais fácil de achar hoje em dia, né? Mais comum. Sim. Tá entrando, tipo assim, no Brasil tá devagar, mas Europa, América do Norte, tá entrando forte esses sistemas que é tipo um kit que tu acopla à bacia sanitária que tem água, shampoo, etc. É um negócio assim. Esses tempos. Cara, chinês é foda, né? Eu tava olhando no AliExpress. Eles têm umas luzinhas para deixar a água do vaso colorida. Cara, quem é que quer fazer ficar vermelho a água do vaso? Não comprou pra testar? Cara, eu não comprei porque eu não ia usar. Mas deu vontade, deu vontade, deu vontade. Eu sabia. Não, o AliExpress é muita porcaria, assim, ó, daí tu vê tem 100 fazendo a mesma coisa. É bizonho. Vamos lá. Automático de boia. É a boia. A boia antiga era um objeto com ar dentro que se atingia uma altura fechava um registro. Isso vai dentro da caixa d'água para a caixa não vazar. Porque a caixa está sempre recebendo água. Quando ela atinge um nível, a boia trava e fecha um registro. Se essa boia estragar, a caixa transborda. Então isso é uma coisa também que a gente tem que considerar. Um ladrão, depois nós vamos fazer todo o projeto, mas se passar do nível da caixa, tem que ter um cano que leva para o pluvial. O meu sogro
a caixa dele transbordou, alagou a casa inteira, gente. Ele ficou 2 semanas fora de casa porque todas as tomadas estavam com água. Foi um caos, estragou a boia. Então, tu tem que fazer um dispositivo para se a boia estraga. Barrilete. Barrilete é a tubulação que sai da caixa d'água e fica horizontal acima ou abaixo da laje, onde tem gesso, para ter as descidas d'água. Então, imaginem uma caixa d'água, sai uma tubulação da caixa, um tubo, e tem um emaranhado de tubos horizontais em cima da laje. Isso chama-se barrilete. Comumente usado acima da laje, entre a laje e o telhado, mas a gente, hoje em dia, que muitas edificações, a grande maioria tem gesso, para ser mais fácil a manutenção, nós estamos botando entre a laje e o gesso, que a gente pode arrumar por baixo. Quando o telhado é alto é fácil, quando tem grandes inclinações, mas esses telhados quase sem inclinação atuais, tu não consegue fazer manutenção. Então, é melhor botar por baixo. Ele não gosta de cola. Caixa de descarga. Bacias sanitárias que tem uma caixa, tem um volume específico de água para dar a descarga. Qual a vantagem? Eu tenho um limitador da quantidade de água que é dado por descarga. Desvantagem: às vezes não é suficiente. É bem isso. Válvula de descarga chamada Hydra. Hydra é uma marca, mas é aquela que não tem limitador. Tu aperta e fica saindo água. Essa faz uma limpeza muito melhor da bacia sanitária, mas tu gasta muito mais água. No dimensionamento, vocês verão que a carga hidráulica de uma válvula de descarga é a maior carga que tem. É o maior não é consumo, mas o que mais suga carga hidráulica é uma válvula de descarga. Mas invariavelmente, conforme aumenta o padrão da edificação, não tem como não ter válvula de descarga. É difícil a pessoa não querer. Eu acho muito melhor, apesar do gasto. Ela não é ecologicamente correta, ela gasta muito água, mas limpa aquela sujeira mais rápido. Certo? Todo mundo já viu. Válvula de descarga. A caixa acoplada nada mais é que a caixa da cordinha, aquela antiga, encostada na bacia sanitária. Tem um botãozinho em cima ou lateral. Tem aquela quantidade de água ali. Existem caixas acopladas que imitam a válvula de descarga, que ela fica dentro da parede de gesso. Daí tem uma quantidade X de água para dar a descarga. Certo? Caixa ou válvula redutora de pressão. Geralmente em edificações altas, quando a pressão está extremamente elevada. Eu tenho um prédio aí de 20 andares e tem uma coluna descendo digamos assim, ao terceiro andar, tem mais 20 para cima. A pressão ali está extrema. Então eu vou ter que botar um dispositivo que é uma válvula redutora de pressão para diminuir essa carga. Porque excesso de pressão também é ruim. Então, acontece muito em edificações ou raríssimo, mas tu tem um sistema misto e a pressão urbana é muito alta. Daí tu quer diminuir essa pressão. Bota uma válvula redutora de pressão. É um dispositivo. Tu compra, vai no tubo assim. Coluna de distribuição. É o tubo que sai do barrilete. Então, caixa d'água, barrilete é o horizontal, colunas de distribuição, aquelas descidas. Tá? Gente, eu tenho que falar assim e depois nós vamos para o projeto. Eu tenho que explicar conceito e depois nós vamos desenhar. Tá? Eu guardei a caixa d'água. Mas seguimos. Tá. Presta atenção então, João Pedro II. Convivência.
O Márcio tá entendendo tudo. Eu sei disso. Por isso que ele tá em silêncio, né? Eu falando. Claro, tá lá ele e os peixes dele. Atenção aí, tia. O microfone dele tá longe, né? Tu só Pra ouve ver. um. Deve estar prestando atenção. Tá lá na sala ele. Aham. O cara tá na piscina lá, só gritando, tomando cerveja. Tô aqui! Cara, bom. Se tivesse piscina mesmo. Coisa de rico isso aí. Cara, é piscina de 1000 litros. Caixa d'água. A bacia da mãe. Molha igual, tira o calor igual. Nem tudo precisa ser nas Maldivas. Não, é sério, cara. Agora só vale se for nas Maldivas. Como se todo mundo vivesse nas Maldivas. E se tu não for todo ano para as Maldivas, tu é um derrotado? Não, não é por aí. Vamos lá. Conjunto elevatório é o sistema que tem o bombeamento para elevar a água. Certo? Consumo diário. Quantidade de água que a unidade consumidora usa por dia. Por norma, utilizamos 200 litros por pessoa por dia. Quantas pessoas na edificação? 2 pessoas por dormitório. Não interessa se a tua casa tem 5 dormitórios e mora 2. O dimensionamento a gente faz 2 pessoas por dormitório. Ela pode hoje ter 2 e vir a ter 10 futuramente. E daí o dimensionamento é errado. Então, dimensionamos para o tamanho da edificação. Então, 2 pessoas, uma casa de 1 dormitório consome 400 litros de água por dia. Qual o tamanho da caixa d'água? 1 dia de consumo, ou seja, 400 litros. Dispositivo antivibratório. Quando há excesso de pressão, uma coisa que eu acho que eu li errado. Não, que estranho. Bom, tudo bem. Quando há excesso de pressão, lá em hidráulica vocês aprenderam sobre golpe de Ariete. O fechamento, a abertura de válvulas em grande velocidade, ela causa mudança repentina na carga hidráulica. E se essa tubulação não estiver extremamente fixa, presa, ela pode vir a romper. Isso em tubulações urbanas, em grandes diâmetros, grandes cargas, é um problemaço. Numa residência, dificilmente vai romper. Mas pode causar um barulho. Eu tenho um tubo aqui em casa, na cozinha, que quando foi feito, ele não foi bem fixado. Então, se abre a torneira da cozinha, abre a torneira, dá um estourinho. Plim! Que é o tubo dá uma balançada. Na verdade, ele tinha que ter um dispositivo antivibratório ali, ele tinha que ter um dispositivo de borracha segurando o tubo. Então na verdade, o tubo está solto e deve ter alguma coisa metálica próximo, cada vez que ele balança, ele faz assim. Depois eu vou filmar, me cobrem que eu filmo para vocês. Extravasor é aquilo que eu falei na caixa d'água. Atingiu um nível muito elevado, a água sai, para evitar alagamento. Inspeção. Qualquer forma de local para te inspecionar, a caixa d'água, se tu fizer o barrilete acima da laje, eu vou ter que ter uns alçapões na laje para eu poder acessar isso, porque, cara, tu fez uma instalação hidrossanitária, ela não é eterna. Ela exige manutenção, tu tem que esporadicamente dar uma analisada, ver como é que tá, se tem que mudar alguma coisa, se algum tubo rompeu, algum tubo está prestes a romper, alguma conexão não está firme, algum registro venceu. O conhecimento popular diz que tu construiu e é pro resto da vida, mas não é assim. Na verdade, o ideal é o quê? Tu fez teu projeto, alguém executou e tu entrega um manual, redige um manual e entrega
para o proprietário e registra isso. Cara, eu te ensinei como usar, porque a partir daí é dele. Ele pode até te contratar, te chamar para te fazer a manutenção. Mas não é tu que vai lá, cara, tem que fazer uma manutenção. Parece que tu tá pedindo trabalho. Tá vendendo o teu trabalho. Não, não. A partir dali é com ele. Mas ele pode chegar pro cara aqui, ó, conforme tem um manual aqui, venceu 2 anos, teria que dar uma olhada nesse barrilete. Tu faz esse serviço? Ele te liga. Não, eu não faço, mas o encanador faz. Isso é que nem um carro, cara. O carro tem uma instalação hidrossanitária e tem um manual. A cada 6 meses tu tem que levar lá na agência para o cara olhar se os tubos estão todos certos. Imagina uma tubulação residencial que está solta acima da laje, entre a laje e o telhado, que aguenta 40 graus no verão e -5 no inverno. Não é eterno. Instalação elevatória, nós já falamos, então é o sistema de recalque, né? O bombeamento, instalação hidropneumática, instalação predial de água fria, toda a tubulação de água fria, interconexão, não lembro, ligação permanente eventual que torna possível a comunicação. Ah, tá. Intercomunicação é assim, ó. Dimensionei o sistema de reservação para 20 mil litros, mas eu opto por botar 2 reservatórios de 10 mil litros. Posso? Eu faço uma interconexão, eu ligo eles. Daí por vasos comunicantes eles estão sempre com o mesmo nível. Interconexão é essa ligação. Ligação de aparelho sanitário. O ponto de utilização é aquele caninho que está na parede, com um tampãozinho. E o aparelho sanitário tem um local de recebimento dessa água. A ligação essa do aparelho sanitário é como tu liga a parede no aparelho. Geralmente, quem trabalha com obra, conhece encanador, tu usa um flexível. O pessoal adora um flexível. Flexível é um caninho, uma mangueira com duas roscas, uma em cada ponta. Isso é um flexível. Limitador de vazão. Onde há excesso de vazão, eu posso botar um limitador. É uma forma de diminuir o diâmetro da tubulação. Chuveiros elétricos, eles têm uma vazão controlada, porque ele tem uma resistência e se eu tiver muita vazão nele, a resistência não consegue aquecer. Então, quando a vazão é elevada, é colocado um limitador para diminuir a vazão e ele funcionar melhor. O limitador é um plásticozinho com furinho no meio, ele só diminui o tamanho do tubo. Quem já instalou chuveiro elétrico tem isso. Nível operacional é a quantidade de água na caixa, o nível, para o sistema funcionar. Como é que a gente dimensiona isso, gente? No mínimo possível. Eu deixo o nível operacional bem baixo, porque eu não posso exigir que tenha meia caixa d'água para ter carga, pressão lá no chuveiro. Quer dizer que se baixou mais que aquilo, não tem pressão no chuveiro. Então, meu nível operacional é lá embaixo. Nível de transbordamento é o nível superior. Aonde vai chegar o nível da caixa antes de que a boia vai trancar. Quebrador de vácuo. Dispositivo destinado a evitar o refluxo por sucção da água nas tubulações. Quando eu desligo um bombeamento muito rápido, há uma subpressão. Golpe de Ariete lá que a gente estudou em hidráulica. Esse quebrador de vácuo é para não puxar a água de volta. É um dispositivo que é quase uma válvula de retenção, ela só vai num sentido. A água está indo num sentido com uma portinhola, se ela for voltar, trava. Peça de utilização.
É semelhante a esse negócio aqui, ó, aparelho sanitário. Como é que eu vou dizer? Seria entre. Depois vocês vão ver o que é o subramal, mas seria algo entre o subramal e o aparelho sanitário. Uma peça de utilização, onde tu vai utilizar a água. Nós vamos chegar em subramal no S. Ponto de utilização é no teu dimensionamento. Aqui ó, tem um ponto de utilização, aqui vai ter uma torneira, aqui vai ter uma máquina de lavar roupa e assim por diante. Pressão de serviço é a pressão que está trabalhando a tua tubulação. A menor pressão que tu tem é no chuveiro mais distante e mais alto da caixa d'água. E as outras pressões invariavelmente são maiores que aquela. Então, numa residência, tu dimensiona exclusivamente o chuveiro mais alto e mais distante da caixa d'água. Se tiver pressão lá, no resto tá tranquilo. Agora, tu tá numa edificação, tu dimensionou lá na cobertura esse chuveiro. Tu tem que dimensionar o ponto mais baixo do andar mais baixo, ver se não vai dar uma sobrepressão. Que daí tu vai ter que evitar segurar essa carga, botar uma válvula redutora, alguma instalação dessa forma. Pressão total de fechamento é o limite da sobrepressão. Se tu tiver um sistema dimensionado que se passar de tal ponto ele trava, é nessa pressão aqui. Ramal, tubulação derivada da coluna de distribuição destinada a alimentar os subramais. Vamos lá. Caixa d'água, barrilete, tubulação horizontal, coluna de distribuição, ramal. É o tubo que sai da coluna. Depois eu mostro. Tubo que sai da coluna é chamado ramal. Ramal predial é o que sai da rua e vai até o prédio. Rede predial de distribuição, toda a tubulação do prédio. Refluxo de água. A água no sentido contrário a que tu dimensionou. Rompe um cano. A água vai vir dos dois lados. Registro de fechamento. Nome técnico, válvula de gaveta. É uma válvula, um registro que funciona todo fechado ou todo aberto. Ele serve para estancar o sistema. Geralmente aquele registro lá em cima do banheiro. Registro ou válvula de utilização, torneira, registro do banheiro, do chuveiro. Tu regula a vazão. Internamente eles são diferentes. O registro de gaveta tem uma porta. Então ele abre ou fecha. O registro de utilização, o registro globo, ele tem uma esfera que vai ficando maior ou menor o ângulo de abertura para a água passar. Regulador de vazão é para quase uma válvula redutora de pressão. Reservatório hidropneumático eu já falei. Reservatório inferior e superior. Superior é a caixa d'água superior. Inferior existe quando? Quando o reservatório superior é muito grande e eu quero deixar um pouco lá embaixo para evitar peso. Também quando a minha altura predial é muito grande e eu preciso bombear a água do térreo ou subsolo até o reservatório superior. Então eu não posso coletar água da rua e bombear. Eu preciso ter um reservatório que dele sai para o sistema de bombeamento e joga no bombeamento de cima. Hidráulica crua. Retrosifonagem, refluxo de água usada, proveniente do reservatório, aparelho sanitário, para o interior de uma tubulação. Retrosifonagem é a mesma coisa, cadê? Que refluxo de água. Água no sentido inverso. Mesma coisa. Separação atmosférica, vocês vão trabalhar bastante com isso em esgoto.
Seria, tecnicamente, a distância vertical sem obstáculos através da atmosfera entre a saída da água da peça e o nível de transbordamento dos aparelhos sanitários. Desnível geométrico, nível de transbordamento e altura de utilização da peça. Tu vai pegar um corte e vai medir isso. E a partir daí tu vai ter o desnível geométrico, calcular a perda de carga. Sobrepressão de fechamento, subpressão de abertura, golpe de ariete. Lembrando hidráulica. Abrir muito rápido a tubulação, logo antes do registro, fecha porque teve uma subpressão. Subpressão. Se eu fechei muito rápido, a água está indo, fechei ela, sobrepressão. Gente, num sistema residencial, isso é irrisório, porque a maioria da tua tubulação tá dentro das paredes. E o teu tubo, na grande maioria, ele suporta pressão muito acima, um tubinho pequeno muito acima da pressão de serviço. Isso é mais problemático no urbano, que é o mesmo material do tubo, só em grandes dimensões, espessuras maiores. Subramal. Ramal até a peça de utilização. Então, a sequência, gente. Reservatório, barrilete, coluna de distribuição, ramal e o subramal. E daí tem a peça o aparelho sanitário, peça de utilização. Dificilmente vocês vão trabalhar com esses termos, mas é bom saber. Depois no projeto, qual é que é o diâmetro do subramal? Qual deles? O subramal tal. Torneira de boia. Aquela boia de entrada da caixa d'água. Então, a boia define o nível e fecha a torneira de boia, quando chegou no nível máximo. Trecho é um pedaço da tubulação. Pedaço. Tubo de descarga. Tubo que liga a válvula ou caixa de descarga à bacia sanitária ou mictório. Na válvula de descarga é entre a válvula e a bacia. Na caixa de descarga é acoplado, a caixa está acoplada na bacia sanitária, então o tubo de descarga já está dentro da bacia. Tubo ventilador é quando há grandes pressões que eu preciso diminuir essas pressões, então eu tenho um escape de ventilação. Tubulação de limpeza, destinada ao esvaziamento do reservatório e para permitir a limpeza. Eu vou ter um dreno nesse reservatório, vou abrir uma válvula de gaveta, um registro, e aí vai ir para o pluvial, vai para uma calha, vou secar a caixa d'água e vou limpar, o que tem que fazer na casa da Alessandra. Tubulação de recalque é hidráulica de novo, depois da bomba. Então, a bomba empurrando é recalque, sucção é a bomba sugando. Lembrando aulas de bombeamento. Toda bomba, seja ela qual for, grupo motor bomba, ela tem capacidade de sucção de 5 a 7,5 metros de distância. E recalque conforme o tamanho da bomba. Então, o local que ela pega a água tem que estar muito próximo da bomba. E aonde ela joga a água não interessa. Válvula de descarga, já falei 100 vezes, é a válvula hidra. Válvula de escoamento unidirecional é uma válvula de retenção, mesma coisa. Então ela só deixa a água fluir num sentido. A água está indo para cá, se for voltar, trava. Redutora de pressão é para diminuir a pressão. Vazão de regime é a vazão que está sendo utilizada na tubo. Pensem, gente, um sistema de abastecimento, um sistema hidrossanitário hidráulico, a água, ele está sempre
ativo, sempre com pressão. Então, existe uma vazão disponível. Qual é a vazão que a gente calcula? Depois vocês vão ver que a gente trabalha com pesos. A gente não dimensiona um sistema para ter todas as torneiras e todos os chuveiros abertos junto. Isso nunca vai acontecer. Mas, de acordo com a utilização e os estudos durante o tempo, se definiu qual o peso de cada aparelho sanitário. Então, a gente faz um dimensionamento. Cada aparelho tem um peso. O aparelho que mais tem peso é a válvula de descarga. 32 é o peso contra 1 de uma torneira. Olha como ele tem um peso relativo, um peso significante. E a gente dimensiona para determinadas peças trabalharem juntas. Tantas torneiras, tantos chuveiros. Não tem como tudo estar aberto junto, não vai funcionar. Esqueçam. Volume de descarga no acionamento da válvula de descarga, quanto de água sai. Numa caixa de descarga acoplada, é o tamanho da caixa. Numa válvula de descarga, válvula hidra, é o tempo que tu segurar aquilo apertado. As pessoas gostam de se pendurar assim, e deixar correr água. E o material mal cheiroso, ele fica boiando, sobe, desce, sobe, desce. Vamos lá, gente. Vou mostrar esses desenhos e mudamos o assunto. Reservatório. Coluna de distribuição. Não, fiz errado aqui. Espera aí que eu estou indo para o lado virado. Vamos diferente. Vamos pegar lá de baixo. Então, o ramal predial vai até aqui. Alimentador predial, isso aqui é o hidrômetro lá na rua. O alimentador predial chega na caixa d'água inferior. Então, reservatório inferior. Conjunto elevatório. Tem dois sistemas, porque queimando um tem o outro. Tubulação, alimentação e recalque. Reservatório superior. Aqui é só a ligação do reservatório com o barrilete. Coluna de distribuição. Ramais. Subramais. E ponto de utilização. É só olhar isso aqui e ver o momento aí que eu falei que nunca mais se esquece. O que temos aqui? Isso aqui é uma forma de desenho de um banheiro, certo? Aqui está chegando a coluna de distribuição. Tem uma tubulação de 32, aqui ela diminui para 25. Abastece o lavatório, o bidê, a bacia sanitária e o chuveiro. É bem assim que se representa água fria. É um risquinho. O esgoto é o tubo. Aqui é um isométrico, que é em 3D. Como a gente tem que apresentar. O que temos aqui? Coluna de distribuição. E aqui sai a tubulação, o ramal. Então, aqui a gente bota um registro de gaveta para fechar toda a instalação. Esse banheiro é esse aqui, tá? É o mesmo. Então, desce a tubulação, abastece a bacia sanitária, abastece o bidê, abastece o chuveiro e abastece o lavatório. Essa altura aqui, vocês que definem. Geralmente é bom lá embaixo, 20, 30 centímetros para evitar furos, etc. Eu podia também vir com essa tubulação toda aqui por cima e daí fazer descidas. Como é que ia ficar? Deixa eu trocar a cor. Se eu fizesse por cima, eu ia vir aqui e ia fazer isso aqui. Olha ali que beleza, está dando um pau esse negócio. Ia vir aqui, ia fazer isso aqui, tá? Daí como é que eu ia... Aqui ia estar o registro. Eu ia abastecer o vaso, o bidê. O chuveiro eu ia ter que descer, pegar o registro e voltar.
e abastecer o lavatório. Decisão de projeto. Eu prefiro assim. Nessa mesma instalação, a lista de peças. É legal. Então tu vai aprendendo o que tem aqui. Encerrei. Tu é a responsável, Alessandra, por lembrar que eu terminei aqui. Isso aqui é a lista de peças. Tá bom. É prática, tá, gente? É ficar olhando aqui. Joelho, T, registro, etc, etc. Eu lembro... Vocês conhecem a UPA? Sabe a UPA lá? Sim. Eu trabalhava na prefeitura quando a UPA foi feita. Eu lembro que eu fiz toda essa lista de peças. Era um horror de coisa. Lista de peças da UPA. Uma loucura. Agora podemos falar sobre outros assuntos. Ah, agora eu posso ir jantar. Graças a Deus. Tá, mas tu podia estar gravado? Não, mas eu queria prestar atenção. Tava falando que eu não tava prestando atenção, né? Mas que legal. O único problema é olhar depois, né? Tem isso também. Tá travando aqui. O bom é assim, ó. Fica gravado e o dia que tu precisar, tu olha. Não vai achar. Mas acha. Não, tá no canal. Meu Deus, que drama! Cara, acha sim porque tem uma playlist lá. Tem. Até eu, quando precisar, vou olhar. Vou guardar pra sempre essas aulas. Sim, que é bom. Até terminar o YouTube. Tem coisa que eu vou ver ainda no canal da Prof. Paula, que ela tinha gravado pra nós no de Arquitetônico 1. Claro, isso é útil, gente. Eu me impressiono quem tira do ar. Eu acho que a Camila chegou, que eles estão bem loucos ali na porta. Ó. Ele tá olhando por baixo. Vou encontrar. Tá imundo. Não E o cuida Ju- do teu filho, Almir? Não, vou lá lavar ele agora. Eu não podia interromper a aula. Já interrompi demais pra cuidar dele. Tá bem, Ele gente. fica na creche? De tarde, sim. Mas ele voltou pra casa e se sujou de novo. Coitado, as pessoas que ficam com ele. Viu, gente? Escola de natação. Entrou na água de novo hoje. Semana que vem temos aula mesmo com o carnaval, né? Triste. Triste, né, William? Ainda bem que essa eu vou poder participar, Por quê? porque eu vou viajar. Eu também. E eu vou voltar quarta. Se eu me atrasar, eu aviso vocês. Mas é pra eu Eu estar não, aqui vou na hora. demorar mais. É pra eu estar aqui às 7. Se der zebra, eu aviso vocês. O senhor não cheguei, eu não tava no começo da aula, né? O senhor chegou a falar como vai ser? Vai ser prova, trabalho? Como vai ser? 2 provas e um trabalho no final, o projeto. Pra que as provas? Bota como assessoramento. Não dá. Tem que fazer direitinho. É fácil, tu sabe. Não tem estresse. Eu sei, mas né? Ai, tem que fazer prova, não? Claro. Tá terminando a faculdade aí, vamos fazer prova. Vamos Um dia? fazer jus ao trabalho. Professor, as provas são presenciais, como nas outras matérias, ou ela vai continuar EAD? Não é presencial. É EAD. A única que obrigatoriamente é presencial é a última. Que no caso de vocês, vai ser a entrega do trabalho. Amém. Amém. Não. Uma menos. Só a última é obrigatoriamente presencial, a não ser que troquem a regra de novo. Não, deixa eu botar fogo no ninho. Mas eu... Professor, para de gravar. Vai que pega fogo lá, vão falar que fui eu. Tá, vou parar de tudo. Modo 20